Sejam bem-vindos a mais um Papo com o Ex-Aluno. As entrevistas que mostram pessoas reais que conseguiram fazer exatamente a mesma coisa que vocês querem. Ser aprovado na sua instituição de escolha, na sua especialidade dos seus sonhos. E hoje eu estou com a Thaís. Fala aí, Thaís, como é que você está? E aí, Barreto, tudo bem? Eu tô bem, e tu? Tô bem também, cara. Esse sotaque é maneiro, porque a minha madrasta era do Sul, é de Porto Alegre. Então eu tô relembrando aqui o sotaque dela. De onde que você é do Sul? Eu sou de Passo Fundo. Passo Fundo. Beleza, não É, conheço. não conhece? É mais no interior. É. Bem, Thaís, vamos lá. Começando. Primeira coisa, diz pra gente onde que você foi aprovada e em qual especialidade. Então, eu fui aprovada na Santa Casa de Porto Alegre, em primeiro lugar. Fui aprovada no Hospital Fêmea, também, em primeiro lugar. E também fui aprovada na primeira etapa do Hospital Presidente Vargas, em primeiro lugar, mas aí acabei não indo para a entrevista. E fui aprovada aqui em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paulo, pela Universidade Fronteira Sul, em primeiro lugar, que é onde eu presto residência hoje em ginecologia e obstetrícia. Caraca, que maneiro, cara. Pô, que incrível. Acho que pô, o pessoal que deve estar assistindo agora deve estar pensando, o que que essa menina fez para conseguir ser aprovada em primeiro lugar em tudo? Pois é. Bem foda. E vem cá, como é que foi a sua evolução? Tipo, desde que você entrou na Arista, você fez 1 ano com o Instituto Tradicional, você fez 2 anos, começou no programado, depois foi pro tradicional. E qual que tinha sido a sua primeira nota no simulado de nivelamento? Que é o primeiro simulado que você faz aqui dentro. Sim. Antes de começar na Arista, eu tinha feito 2 anos de um dos cursos já profissionais, e depois eu fiz 1 ano de extensivo da Aristo. Logo que eu entrei no meu simulado de nivelamento, eu fiz 60 questões, e eu vi uma evolução, assim, gradual ao longo do ano, né? Uns períodos de altos e baixos, mas que daí no fim deu tudo certo. Altos e baixos é o normal. Na verdade, esse negócio de achar que as pessoas de sucesso, elas vivem o dia a dia delas com sucesso, é uma mentira, né? Essa é a história de Instagram. No Instagram é todo mundo assim, mas na vida real não é. Na vida real, no dia a dia, é difícil. Tem Aqui é altos e real baixos. oficial. Isso. Mas vem cá, você me disse então que você estudou durante 3 anos. 2 anos com metodologia tradicional e mais 1 ano com uma metodologia Aristo, né, de preparação para a prova de residência. Nesses 2 primeiros Isso. anos, você evoluiu quanto a sua nota? Como? Eu não entendi, desculpa. Nesses 2 primeiros anos que você estudou com metodologia tradicional, você saiu de quanto e foi para quanto? Tipo, você saiu de 30 e foi para 60? Ou você saiu de 40 e foi para 60? Ou 50 para 60? Eu acho que eu saí de uns 50 mais ou menos, e fui para de 70. Foi mais ou menos essa a minha evolução, uns 45, 50 para 70. Né? Entendi. E ainda assim não foi o suficiente para você conseguir ser aprovada, escolhida, conseguir escolher sua universidade. Não foi para a instituição que eu queria, não foi. Para sua instituição prioritária, né? Exato. E em 1 ano de Aristo, você entrou tirando 60 e você finalizou o ano tirando quanto? Eu finalizei o ano por volta dos 80, 85, algumas vezes. Ficou por volta disso. Maneiro. Maneiro. Então, em 1 ano, cara, você evoluiu que você tinha evoluído em 2 com a metodologia tradicional. E a diferença é Foi uma que, diferença. agora, assim, não é o dobro, né, de eficiência, porque uma coisa é você evoluir 20% quando você sabe menos. Evoluir 20% quando você sabe muito é mais difícil, né? E aí, Muito cara, o difícil. pessoal, provavelmente a galera tá querendo saber o que que você fez. E antes de você me falar como que você estudou aqui dentro, me fala sobre como foi o seu processo de conhecimento da lista. Tipo, de onde surgiu a ideia de fazer um cursinho que não é um cursinho tradicional, que não é o cursinho que o pessoal conhece desde o primeiro ano de faculdade? Sim, eu até não conhecia durante a faculdade e foi por indicação de amigos. Tá? Foi indicação do meu namorado também, que fez o curso. Aí eu fui procurar mais, fui pesquisar, acabei gostando, me identifiquei com a proposta da metodologia de vocês e confiei aí no método do ano inteiro, fazia toda semana o que precisava ser feito e deu tudo certo.
Boa, você já deu um adiantado no que de fato precisa ser feito para conseguir evoluir tanto quanto você evoluiu. Mas me fala mais sobre como foi esse processo, porque eu imagino que no início não tenha sido tão fácil assim. Você supôs que talvez a melhor solução para você estudar para prova de residência não seja o ensino tradicional, e sim o ensino novo. Você se lembra de quais foram as suas principais dúvidas nesse momento? E o que fez você optar por estudar na lista? Eu acho que a gente está muito acostumado com o ensino tradicional, né? Então, muita aula teórica, muito resumo, e sair desse modelo tradicional para uma metodologia mais ativa de estudo, num primeiro momento, traz uns questionamentos. Nossa, será que é realmente esse o caminho? Será que eu vou aprender tanto quanto? Traz uma certa estranheza. Mas é mais no início isso, porque no decorrer do tempo, tu vê a evolução que tu tem com essa metodologia, como o teu estudo em menos tempo, ele também se transforma mais proveitoso, né? E não foi bem uma dúvida, assim, no início, mas foi mais essa estranheza de mudar de uma coisa tão tradicional para algo que a gente não está acostumado, mas que no fim foi melhor. Que bom, cara. Que bom que você se sente assim. E, para falar a verdade, qualquer tipo de inovação faz com que você se sinta estranho. Se você pensar no chat GPT hoje em dia, é estranho, é esquisito você ver uma plataforma de inteligência artificial que faz o que ela faz. Agora, isso não é motivo para a gente não usar ela. É motivo para a gente aprender a usar ela para Exatamente. tirar proveito. E vem Uhum. cá, você me falou sobre. Desculpa, pode. Não, falei exatamente isso, é isso aí. Você disse na sua última fala que você aprendeu a tirar o melhor proveito do tempo de estudo, aumentando a eficiência. É, como é que foi Como é que foi ao longo desse ano de estudo, a sua parte de vida pessoal? Por exemplo, você falou que tem um namorado. Você conseguia ter tempo para fazer suas coisas, para, sei lá, fazer exercício físico, curtir família e amigos? Ou você tinha que ficar, cara, vidrada, estudando 100% do tempo, ao longo da semana inteira, final de semana, para conseguir passar em primeiro em todos os lugares que eu fui? Não, de jeito nenhum, né? A gente tem que equilibrar os outros aspectos da vida. Então, para mim, isso também foi uma das coisas que me levou a escolher a Aristo, que eu podia organizar o que eu queria fazer a cada dia da semana, né? Então, com isso, eu consegui conciliar meu trabalho, consegui conciliar o lazer, né, com meu namorado, amigos, enfim, e consegui conciliar a atividade física também, que para mim foi essencial nesse ano de preparação. Então, ninguém aguenta ficar só sentado estudando, né? Se os outros aspectos não vão bem, isso aí também não vai ir bem, muito dificilmente, né? Então, foi essencial para conseguir organizar tudo. Aquele dito de, é só sentar a bunda na cadeira e estudar, uma coisa tão ultrapassada que não leva em consideração o contexto atual que a gente vive. A E, concorrência, talvez, sei lá, 50, 100 anos atrás, onde a concorrência era nenhuma, você podia abdicar da sua saúde física e mental para estudar, porque, cara, tinha poucas pessoas do seu lado. Então, se você fazia um monte de besteira, não tinha problema. Hoje em dia tem. Hoje em dia, se você não dorme, você não tem uma cognição significativa para conseguir aprender as coisas, decorar e lembrar do que você aprendeu. Se você não faz exercício, você não tem autoestima para, de vez em quando você erra alguma questão, você falar, cara, não sou eu. É porque é assim, é normal o processo de aprendizado. Então, com certeza, isso influenciou também durante a sua preparação para você conseguir ter a inteligência emocional para aguentar a barra que é estudar para o prova de residência. Principalmente porque era o terceiro ano. com certeza, porque a gente começa o ano muito empolgado, né? Muito cheio de energia, querendo fazer tudo e mais um pouco, querendo ir além das metas, mas o difícil mesmo é manter isso durante todo o ano de preparação, porque tu vai cansando, né? Então tem que manter uma consistência aí e tem outras coisas envolvidas. Boa. E me tira uma dúvida. Você, assim, tudo que a gente está conversando, o negócio é meio esquisito no início, que é diferente. Mas quando você entra, você descobre que, além de você poder aprender mais em menos tempo, isso abre a possibilidade de você ter uma vida social, que é uma coisa que geralmente médico não tem. E até abdica e fala, não, tudo bem, eu sou médico, eu não preciso disso. Por que você acha que, cara, você aproveitou essa oportunidade e os seus outros amigos que não fizeram isto escolheram ir pelo método tradicional? Olha, por que que eu acho que isso aconteceu? Deixa eu pensar.
Eu acho, sinceramente, eu nunca tinha pensado muito nisso, mas eu acho que é um efeito manada, assim, que parece que todo mundo vai atrás onde os outros vão, por ser uma coisa mais comum, mais disseminada, porque todo mundo faz. Acho que é por isso. E é difícil quando você está no meio da manada falar que a manada está errada, né? É, Porra, e pro tá outro todo lado, mundo. Você vai ser esquisito. E tem algumas pessoas que são até zoadas. E tipo, porra, pra fazer isso? Como assim? Você não quer passar? mas é. Você conhece o. Como é que é? A história da caverna? A da caverna de Platão? Sabe como é que é? Mito da caverna. Mito da caverna de Platão. Ai, sim. Ai, eu já vi faz muito tempo, mas da Como luz, né, das sombras. como é que é a história? Tinha uma galera que vivia dentro de uma caverna acorrentado. E a única coisa que eles viam era a sombra da luz que entrava do sol dentro da caverna. E porque eles só viam aquilo a vida inteira, eles acreditavam que aquilo era verdade. Até que teve uma pessoa que se desacorrentou, foi lá fora e falou que o mundo existia. E aí, quando ele voltou para falar para as outras pessoas que existia um mundo lá fora, que ninguém conhecia, o que você acha que a pessoa falou dele? Ele tava louco. Tá louco. E faz sentido a galera achar que ele tá louco, porque eles não viram com os próprios olhos. Então, pensando nesse tipo de pessoa, cara, que a grande galera que tá aí fora, porra, infelizmente, tá acorrentado e tá vendo só a sombra, o que você tentaria falar para elas, para, cara, mudar a cabeça delas, para elas darem a oportunidade de se desacorrentarem, saírem da caverna e ver que existe um mundo que faz com que elas estudem mais rápido, melhor e com a possibilidade de ter uma vida social em paralelo? Eu diria para eles confiarem na metodologia da Aristo, que tem muitos exemplos, como eu, por exemplo, que dá certo, né? A gente não está falando aí da boca para fora, ninguém está mentindo, tem exemplos reais de que dá certo. Então, acho que minha frase é confie. Valeu, obrigado, Thaís. Obrigado pela frase e por também eu me sinto reconhecido aqui por fazer parte dessa sua história de sucesso. Fico feliz pessoalmente por isso. Vamos Obrigada. começar a entrar, então, dentro. Quando você entrou na Aristoclass, que é a nossa plataforma de estudos com inteligência artificial. Lá dentro, cara, tem várias coisas, né? Tem vários materiais, tem ferramentas de desempenho, tem os simulados, tem suporte. Dentro disso tudo, o que você acha que foi a característica da plataforma ou metodologia que foi mais importante para fazer com que você evoluísse tanto? Eu acho que tem duas coisas principais, assim, que foi depois que eu defini a minha agenda semanal, o que eu ia fazer cada coisa, eu só abria lá a plataforma e ela me dava tudo pronto que eu tinha que fazer. Eu não tinha que me preocupar qual era o tema que eu ia revisar, qual era o assunto que eu ia fazer questão, vinha tudo pronto para mim fazer, conforme eu já tinha finalizado os estudos teóricos. Isso para mim foi essencial, porque era uma tranquilidade, assim. Só abrir lá e fazer o que tinha lá, que a plataforma me trazia. E o segundo, eu acho que tinha um banco de questões com comentários muito bons e muito amplo, assim. Então, isso também foi essencial. Beleza, então você falou de duas coisas. Uma é da organização que a plataforma te dá, dizendo, pô, Thaís, a gente está gravando isso numa quinta-feira. Hoje é quinta-feira, você tem que estudar aula de hipertensão e você tem que fazer questões de pneumonia. E você disse que isso era importante porque você não precisava ficar pensando no que você faz a cada um dos dias. O que você imagina que isso trouxe de benefício para você ao longo de todo o ano? O que isso trouxe de benefício, fora a tranquilidade de eu não ter que ficar me preocupando com o que eu teria que revisar e ir atrás, enfim, eu acho que me trouxe muito benefício de revisitar os assuntos que eu já tinha estudado. Porque é um fato que mesmo tu estudando, tu vai esquecendo ao longo do tempo e tu revisitar esses assuntos, tu consegue ficar com eles mais consolidados, assim. E ficar trazendo questões de temas também que tu já estudou e finalizou a tempo, ajuda a consolidar o conhecimento. Então, para mim, isso foi de longe essencial. Perfeito, cara. Revisão. Revisão é uma das coisas que o pessoal sabe que tem que fazer, mas na grande maioria das vezes eu diria que 80% das pessoas acham que tem que revisar depois que acabam de estudar tudo. Chega lá em agosto, fala, beleza, agora eu já estudei, posso começar a revisar. Você revisou assim também? Não, eu comecei revisando já desde o início.
Acho Me que fala mais. 2 semanas eu já estava revisando. Me fala mais sobre como é que foi esse processo de revisão, tipo, como é que você sabia o que tinha que revisar, quanto você revisava todo dia ou não? Então, na plataforma, a gente tem que fazer 3 estudos teóricos na semana, né? Então, quando eu finalizava lá o estudo teórico, ela mesma me trazia uma revisão de um estudo que eu tinha finalizado há pelo menos 2 semanas. E eu revisava, a meta era 2 vezes na semana, mas às vezes eu fazia 3, quando dava tempo. Mas pelo menos 2 vezes na semana. E você E revisava, era com apostilas e videoaulas ou você fazia questões flashcards? eu fazia questões e flashcards, tá? Sempre. E às vezes eu abria a apostila para ver coisas pontuais. Senão eu fazia só questões e flashcards. E por que que você preferia fazer questões flashcards e não apostila individual? Porque eu não conseguia prender minha atenção lendo um assunto e uma coisa que era para ser uma revisão rápida se tornava algo muito, muito extenso e não tão proveitoso. Então, quando eu fazia os flashcards, eu já sabia onde é que eram minhas deficiências naquele conteúdo, né? Então, eu tentava visitar aquele tema, né? Eu via o que eu errava, pensava, para não esquecer de novo. E as questões, como elas são comentadas, quando eu errava uma questão, eu ficava na dúvida, eu lia o comentário das questões, que traz um breve resumo do assunto. Então, de uma forma indireta, eu já lia do conteúdo, né? Então, seria mais ou menos por isso. Não sei se fui clara, deu pra entender. Claro, então, o que eu entendi da sua fala é que ao fazer questões de flashcards, como você estava se testando, estavam te fazendo uma pergunta, por vezes você se deparava com um erro, por vezes você se deparava com uma deficiência sua, do tipo, porra, caraca, isso aqui é importante, porque caiu em prova, caiu na prova em uma instituição que eu quero ser aprovada, e eu não sei. E quando você tem consciência daquilo que você não sabe, fica mais difícil ou mais fácil você aprender aquilo? É mais fácil, né? Muito mais fácil. E aí, me diz uma coisa, você acha que você economizava tempo, uma vez que você já sabia quais são os seus erros, os seus pontos fracos, quando você fosse revisitar uma apostila ou uma videoaula, por exemplo? Com certeza, com Por quê? certeza. Porque tinha coisas que eu já tinha muito bem consolidado, e às vezes eram algumas coisas mais pontuais que eu não sabia, né? Então, com o flashcard, com a questão, ficava bem evidente isso e eu ia diretamente naquilo para revisar. Não ficava vendo outras coisas que eu já tinha bem consolidado, assim, para mim. Perfeito. Isso é otimização de tempo. É você gastar esforço naquilo que é prioridade para você. Se eu parar para pensar, ao longo da nossa preparação, né, de médicos, a gente também precisa fazer isso. Você, quando se forma, o primeiro plantão que eu dei foi de CTI. E antes de meu primeiro plantão, cara, foi no dia da minha formatura, da minha colação. Eu mandei mensagem pra minha staff do estágio, falei, ó, staff, formei, quero dar plantão. Ela falou, beleza, passa aqui amanhã pra gente conversar. Aí eu saí na hora do almoço, aí ela mandou mensagem falando, Barreto, pô, tu tá livre hoje de noite? Que um plantonista faltou. Aí eu falei, claro, bora. Deus. O meu primeiro dia de formado foi o último dia que eu dormi. Meu Deus, que coragem. Mas é que eu já dava plantão lá. Mas aí, cara, por que eu tô te contando essa história? Porque quando eu fui pro plantão, qual assunto você acha que eu revisei? Qual assunto você acha que eu estudei ali antes de ir pro plantão de CTI? Resfriado ou ACLS? Uma CLS, com certeza, né? Óbvio, porque é o que vai acontecer ali na hora. É o que provavelmente eu vou ser cobrado. Então, se você consegue priorizar aquilo que é a sua dificuldade, que vai cair mais vezes na hora da prova, melhor para você, porque é mais produtivo. Com certeza. O que você diria para o pessoal que sente que, sei lá, porque tem uma base fraca, que vai muito mal em um assunto, ou sei lá, eles se sentem inseguros em fazer questões de grupos. E aí, por causa disso, preferem ficar vendo videoaula, vendo videoaula de novo, e vendo videoaula a terceira vez, e vendo apostila, com o objetivo de se transformarem em pessoas mais seguras naquele assunto. Você acha que isso faz sentido?
eu acho que quem faz isso não faz muito sentido, porque se tu tá estudando, se preparando para uma prova, tu vai ter que fazer questões daquele assunto. E a melhor maneira de tu se testar é ir fazendo isso, desde o início, né? Não adianta deixar para o final, porque não adianta, tem que ir fazendo desde o início da preparação, mesmo que erre, né? Faz parte do aprendizado e faz parte do próprio estudo. É isso. Você tem carteira? Ou carta, não sei se eu posso, como é que fala? Carteira de carro? De dirigir? Sim. Tem. Aí fala carteira ou carta? Carteira. Carteira, né? Normal. Aqui em São Paulo é carta. Quando você tirou carteira, cara, você aprendeu a dirigir na aula teórica ou na aula prática? Na prática, né? E quando você foi para a aula prática, você estava segura no Não. início? Não Não. estava. Só que 100% das pessoas sabem que, cara, você só aprende a dirigir quando você pega um carro. E o problema é que o carro, beleza, pô, você tem que pelo menos ter uma aula teórica para não matar ninguém no meio da rua. Agora, tem alguma chance de matar alguém errando uma questão de lucros? Pelo menos não que eu saiba. Se tiver, a gente tira essa questão da plataforma. Bem, Thaís, estamos chegando no final e agora eu queria que você desse... Imagina que você está conversando com uma pessoa que já viu esse tal de Aristo, que antigamente chamava JJ, viu esse tal de Aristo, viu uma pessoa ou outra falando bem, mas ainda está na dúvida se realmente é para ela. O que você diria para essa pessoa? O que eu diria para essa pessoa que eu acho que se o seu objetivo é passar na prova de residência, a Aristo é uma ótima escolha, porque tu vai ter uma metodologia de estudo muito mais assertiva, por assim dizer. Tu vai conseguir organizar a tua agenda de estudo com outros aspectos da tua vida. E por mais que seja diferente, cause uma estranheza no início, vai valer a pena, é um curso ótimo e que pode trazer os resultados que você quer. Perfeito, valeu, Thaís. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado a todo mundo que está aqui. Assistam outros papos com ex-aluno, a gente tem vários ex-alunos que têm histórias similares no país e que podem ajudar vocês a ter uma perspectiva do outro lado. Não a perspectiva de nós, da empresa, mas a perspectiva dos alunos, que passaram pelas mesmas dificuldades, mostrando que, cara, é possível. Basta que você esteja fazendo a coisa certa. Não tem como você ficar forte correndo na praia. Você tem que malhar. Não tem como você emagrecer se você ficar comendo fast food. Você tem que fazer dieta. E não tem como você conseguir ser aprovado em primeiro lugar em várias instituições, incluindo a sua instituição prioritária, se você estiver estudando com uma metodologia ineficiente. Infelizmente, é a metodologia tradicional que a gente tem hoje no mercado de prova da residência. Até a próxima, pessoal. Thaís, obrigado de verdade, viu? Pô, não sei se... Provavelmente você não tem ainda essa noção, mas foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz, tá? Ai, que bom! Que bom. Porque você, além de você já ter passado por uma outra metodologia, então você pode comparar, você tem uma evolução muito foda, seus resultados são muito fodas, e você tem uma compreensão muito profunda, não somente de como faz, mas do porquê tem que fazer. Cara, eu não tenho dados para falar isso, mas eu chutaria que essa sua compreensão é que fez com que você, ao longo do ano, conseguisse ter o resultado que você teve. Porque assim, são pequenas decisões ao longo do dia, sabe? Que você vai tomando. Do tipo, porra, coisas bobas, do tipo, você tá fazendo uma revisão inteligente, você errou, cara, as 30 primeiras. Porra, se você não tem noção de que você acredita fielmente que aquilo todos seus erros, você para de fazer. Sacou? Você para. Agora, se você tem uma compreensão de que, cara, tá certo passar por aquilo, você vai e fala, foda-se o que eu tô sentindo. Vou fazer o que tem que ser feito. Então, isso é mérito seu. Isso é mérito total seu. Não é nada que a gente. Isso veio de você. Veio das suas experiências, de quem você é, da sua personalidade, das pessoas que influenciam, do seu namorado que continua pilha, que botou uma pilha. Então, parabéns por isso. Tô feliz pela sua história. Muito obrigada. Eu fiquei muito satisfeita com o curso, assim, não tenho nem o que falar. Quando eu fui aprovada, eu abri uma caixinha de pergunta ali no meu Instagram, eu recomendei para muita gente, vocês não estão ligados. Eu tenho muita gente que se inscreveu no curso por minha causa.